Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o horário em que você está assistindo a este vídeo. Eu sou o pastor José Rodrigues, este é o canal Bíblia e Fé e você sabe que eu sempre procuro trazer coisas boas para os nossos internautas, aqueles que acessam o canal. Eu hoje vou trazer a segunda aula de noções de grego bíblico e atual. Certo? Eu, na primeira aula, já falei alguma coisa, mostrei o alfabeto, trouxe um versículo da Bíblia e, como sempre, eu vou trazer todas as vezes um versículo da Bíblia. Hoje eu vou, nesta aula, a aula Noções de Grego Bíblico e Atual, aula número 2, trazer, como no vídeo passado eu trouxe João 1 e 1, o livro de João é muito bom para a gente estudar o grego nele. E hoje eu trago no Evangelho de João 1 e 2. Então vamos, sem perda de tempo, ao que interessa a respeito deste vídeo, tá bom? Então vamos aqui, eu coloquei assim, otossi e narqui prostonteon. O que quer dizer isso, né? A tradução ao pé da letra seria isso aconteceu no princípio com Deus. É mais ou menos uma tradução ao pé da letra. Porém, a tradução usual e colocado por aqueles tradutores da Bíblia é ele estava no princípio com Deus. Então, esta passagem ela reafirma a divindade e pré-existência do verbo, que é o próprio Jesus, né, o Logos, traduzida como ele estava no princípio com Deus. O Evangelho de João tem um caráter teológico profundo, focando na divindade de Jesus como o verbo, ou Logos, né, e Filho de Deus, com o objetivo, claro, de gerar fé para a vida eterna, tá bom? Então, vamos em frente para a gente não perder tempo neste vídeo. Quero fazer um vídeo rápido. No vídeo anterior eu coloquei o alfabeto grego, mas não dei muitas explicações, mandei que você analisasse, observasse, visse todas as letras para você ter uma ideia. Alguém pode até dizer, mas não precisa decorar as letras para aprender o grego. Bem, eu parto do princípio que você, para aprender escrever, ler, pronunciar, você precisa sim aprender as letras e o significado delas. Aqui eu vou trazer 3 telas apenas mostrando, né, as letras, a função delas, mas em outro curso, ou seja, em outra aula, eu vou trazer pormenorizado o significado de cada uma delas, tá bom? Aqui é algo um pouco mais rápido para você ir já pegando. Mas se demore um pouco nesse vídeo, que é muito importante para você. Eu vou começar. Estou aqui com o alfabeto grego em várias telas, começando do alfa até o ômega. Então eu começo aqui pelo alfa, que é o som de A como em altar. Aí vou para o beta, que é o som de B como em bela. Aqui você pode observar que tem as letras, tanto maiúscula como minúscula, e aqui a pronúncia e aqui a transliteração. Agora eu vou para o gama, né? O gama, aqui você veja que o gama, quando coloca ele minúsculo, ele fica parecendo um Y, mas não é o gama. Ele tem uma pontinha diferente do... Bom? Então o gama é o mesmo som de G como em gato, certo? Aí vem aqui o delta. O delta tem o som de D como em data, certo? E o epsilon. O epsilon é o E como em ema. Olha o E. Aí você observe que o E do nosso alfabeto em português, se repete no grego em algumas letras. Vamos agora para o zeta, que é SD, como em desde. Agora pronto. Vamos agora para o zeta, que é SD como em desde. Equivale como se fosse um Z, mas não para falar Zé, certo? A própria letra zeta, né? É SD, como em desde. Fique prestando atenção nesses pequenos detalhes, depois
eu vou trazer uma explicação bem mais ampla sobre isso. Aí vem agora o eta, que já é um outro só que esse aqui é como em café, ou seja, se pronuncia forte como em café. Então aqui é o eta. Aí vem aqui agora o teta, th como em to think, né? Do verbo pensar em inglês, th, to think. Bom, então vamos em frente. Aí vem agora o iota, com o i como em mina. O capa, né? Tá aqui. É o K como em carina, o capa. Só que ele equivale aqui ao C, certo? A transliteração, claro. Agora vem aqui o lambda. O lambda, que equivale ao L como em luz. E temos aqui agora o mi, que equivale ao M como em microfone. O ni, que equivale ao N como em nada. Aí vem o xi. O xi nada mais é do que um X em português como em táxi. Aí, observe bem esses detalhes. O ômicron. O O como em ovo. O pi, muito conhecido até mesmo por causa da matemática, equivale ao P como em palha. Tá bom? Em frente. Agora vamos aqui para o uro. O R como em caro, não é carro, viu? Como em caro, de caristia. Então, equivale a esse R, com essa pronúncia, caro, né? Ro. Aí vem o sigma, equivale ao SS, como em passagem, que aparece apenas o S, mas é como se fosse o SS no nosso português. Aí vem o tal, que vale ao T como em tatu. O Y, observe que lá atrás nós tivemos o epsilon, aqui é o Y, que equivale ao U como em Miller, certo? Então é U ou Y, dá para ver esse detalhe aí quando você aprender a ler, ver as letras e pronunciar. E vem o Pi, né, que é no PHI, só que aquilo equivale ao F como em filosofia, é o PH, né, de antigamente, filosofia. E aqui você tem o Ki, só que esse Ki aqui é como se fosse o CH, porém no grego é pronunciado como se pronuncia no português em máquina, ou seja, esse Ki aqui da máquina, certo? Então aqui é o Ki, porém no grego é como se fosse um CH, certo? Aí vemos aqui o psi, que equivale ao PSI de psicólogo, PS, né? O PS de psicólogo, PS de psicólogo. E por fim, o ômega, que equivale ao O de sola, em sola, certo? Então, quando você ver as letras, por isso que é importante você analisar bem esse alfabeto, você vai ter uma ideia, quando você vê algo escrito em grego, vai ter uma ideia do que é, tá bom? Então é isso aí, noções de grego, bíblico atual, fim da aula número 2. Se você gostou da aula, faça assim, dê o seu gostei. Se não gostou, faça assim, dê o seu não gostei. Porém, não é só para você fazer com os dedos, mas é para você clicar lá no sinalzinho que está assim para cima, lá do YouTube, tá bom? Não se preocupe, que nós vamos passo a passo, devagarzinho, e você vai ficar muito bom em grego, tá bom? Tanto o moderno como o bíblico. Vamos em frente, Deus abençoe, vem mais coisas boas por aí.